E aí, pessoal, hoje é o dia 37. Estamos entrando no livro de Lucas, concluímos Marcos, já concluímos Gênesis, Mateus e Marcos. Estamos concluindo Êxodo e iniciando agora o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Em Êxodo 23 e 24, eu separei alguns versículos, Salmos, também 37, e Lucas capítulo 1. E eu vou falar para você o seguinte: no capítulo 23, Deus dá ao povo a ordenança de celebrar as festas. E aí ele fala para celebrar as festas dos pães sem fermento, remetendo e relembrando em memória a Páscoa, que é um momento festivo nosso também, e também fala para celebrarmos a festa da colheita, que é o Pentecostes. Quando a gente lembra do Novo Testamento, nós lembramos que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, ali, essa festa já era uma festa comum e regular todos os anos dos judeus. Por quê? Porque fazia eles lembrarem da libertação do Egito, onde antes eles eram escravos. Depois, 50 dias depois, tem a festa da colheita, que alguns chamavam de festa também, a 50ª festa, de onde vem Pentecostes, né? Onde Jesus também, após 50 dias, permite a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos e discípulos que estavam ali. Então, Deus faz com que a mesma simbologia, por isso que desde o início de Êxodo eu estou falando para vocês, que a libertação do povo do Egito, Moisés, a libertação, todos os milagres, remete, lembra em ciclos Jesus lá no Novo Testamento. E aí nós vamos ver no decorrer do capítulo 23 que Deus fala assim: prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando vocês alimento e água. Jesus falou: eu sou o pão e a água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Ao mesmo tempo que nós lemos essa passagem deles, a saída do Egito e entrada a Canaã, nós temos que também ver tanto o contexto que eles estavam vivendo, quanto a luz do Novo Testamento, de Jesus. Então aqui, Jesus é o alimento, ou é o pão da vida, como também é a água. Jesus também promete tirar a doença do nosso meio. Por quê? Porque a doença leva à morte. Lembrando que para eles aqui Deus está dando várias instruções de higiene. Nós vamos ver isso no decorrer dos livros seguintes. Como Jesus também já está falando de parte espiritual, vai tirar de nós a morte e entregar a nós a vida eterna, vida com abundância, né? Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Com esse processo de higienização, várias coisas estão acontecendo. Deus permite a multiplicação do povo. Por quê? Porque nós vamos ler no texto que Deus vai preparando o povo para a multiplicação deles, para chegar às guerras que vão acontecer. Então eles vão precisar de vários filhos. As mulheres não podem começar a ter esterilidade e assim não vão ter um povo que vai chegar a Canaã. Percebam que em todo o processo Deus está aumentando o povo para quando chegarem a Canaã poderem destruir os povos de lá e aí tomarem a terra prometida, que já era uma terra que Abraão comprou. E, aliás, dada por Deus, e parte dela ele também comprou. Jacó também comprou partes. E aí ele fala que farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Nesse período do Egito, a média de vida de um homem era de 30 a 40 anos. Das mulheres, talvez um pouquinho mais, mas girava em torno de 40 anos. Eles morriam muito cedo. Por quê? Porque é muita doença, muita peste, muita escravidão, muito esforço. Deus então aqui promete prolongar a vida. O que Jesus nos dá, a prolongação da vida numa terra nova, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. No capítulo 24, diz: Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Jesus fala quase essas palavras quando está ceando com os discípulos. Este é o meu sangue que entrego para vocês na nova aliança. Jesus está fazendo uma nova aliança com a humanidade. Eu trouxe esse versículo aqui só para vocês perceberem o quanto a libertação do povo no Egito tem a ver com Jesus. O que outro ciclo vai acontecer também lá quando nós estivermos lendo sobre o cativo na Babilônia. 24, 17 e 18. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu lá 40 dias e 40 noites. Eu estou separando esse versículo por causa do 40 dias e 40 noites. Ele subiu, ele adentrou, ele se separou do povo para receber de Deus as leis e tudo que ele deveria instruir o povo. Jesus também, ao ser batizado, vai para ser tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. E após esse daí, começa-se o ministério de Jesus, ou seja, toda a experiência e instrução que ele recebeu do Pai nos 40 dias, ele distribui para nós a partir daí. E aí nós vamos ter o salmista falando para nós no verso 3, 4, 9, 11, 21, 22, 29, 34 e 39, são bastante, mas o salmista já vai profetizando e remetendo a Jesus Cristo. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, se você estiver se deleitando no Senhor, obviamente os desejos do seu coração serão desejos que Deus colocou, ou seja, Ele irá realizar. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aí nós vamos lá em Apocalipse, nós vamos ler isso lá em Apocalipse, onde Deus vai eliminar da terra os maus e vai entregar a terra aos filhos. Existe uma linha teológica, que é a linha teológica que eu acredito, na verdade, do que eu acredito, que é enxergar o Apocalipse como também o período milenar histórico, que é onde, na verdade, nós vamos ser arrebatados e voltaremos com Jesus para guerrear. Nós permaneceremos na terra. Essa é uma linha teológica. A outra linha teológica, nós vamos para um outro lugar, tá? A Bíblia mostra muito para nós a herança dessa terra, e o salmista está dizendo isso para nós. Por quê? Porque ele está remetendo a Jesus. Então ele diz, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança, desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. De novo, Deus está separando o joio do trigo, vai vir o tempo do Apocalipse, e quem na verdade vai sair dessa terra serão aqueles ímpios, os que não seguiram a Jesus. Está escrito na Bíblia, pode concordar ou não, existe a outra linha teológica de que nós vamos para o céu. Qualquer uma dos que você acreditar não vai impactar em nada. O importante é o que você vive em Deus. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para sempre. Nós vemos isso em Apocalipse. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Verá quem é Deus. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Isso tudo está no Salmo 37. Lê lá de novo. Você vai ver o quanto Deus nos promete essa terra. E aí, em Lucas capítulo 1, tem muita coisa. Só que várias coisas nós já vimos em Mateus e vimos também em Marcos. Mas o que não tem em Mateus e em Marcos é o Cântico de Maria. Então eu resolvi tirar um trecho do Cântico de Maria, onde ela começa a profetizar aquilo que ainda irá acontecer. Começou-se ao gerar de Jesus na barriga dela, mas se concluirá em Apocalipse. E ela canta no capítulo 1, no verso 26, 27, 32, 51 e 53, ela canta: Ele realizou poderosos feitos com seu braço,
Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqui, Maria já está vendo todo o plano perfeito de Deus. Lembrando que Deus não enxerga ou não está vivendo o que nós estamos vivendo. Deus já enxerga todo o plano dele executado. Jesus falou na cruz, está consumado. Então o apocalipse em Deus já aconteceu. É que para nós estamos seguindo ainda frente ao apocalipse. Eu falei para vocês que, na verdade, nós não estamos indo no Apocalipse, mas o Apocalipse está vindo ao nosso encontro, porque no meio da história, Jesus falou, está consumado. Então, queridos, amanhã é dia 38.